É isso sim. Mas como nós temos aprendido aqui nas nossas manhãs de domingo, nós, se quisermos entender bem o livro de Êxodo, nós precisamos entender bem também Gênesis, sobretudo os três primeiros capítulos, o capítulo 1, 2 e 3, que é conhecido como proto-evangelho, né? Nós temos ali a introdução de todo o drama bíblico, criação, queda e redenção. Nós precisamos também, para entender corretamente Êxodo, conhecer os evangelhos, sobretudo a narrativa sobre a vida de Jesus. Mas nós já fundamentamos muito bem essa parte, mas eu gostaria de dar ênfase agora em Gênesis capítulo 1, porque nós estamos estudando sobre as 10 pragas do Egito. Os irmãos se lembram? Semana passada nós não falamos sobre as 10 pragas? Aliás, falamos sobre 9 pragas, não é? Se você quiser acompanhar em Êxodo também, está aí a partir do capítulo de número 7. E a última praga, que é a praga dos primogênitos, nós vamos deixá-la para estudar junto com a narrativa da Páscoa também, porque ali tem tudo a ver com o próprio Jesus, e a gente vai estudar isso. Mas se a gente quer entender as pragas do Egito, a gente precisa entender que a intenção de Deus e o objetivo das pragas ali não era apenas castigar Faraó, como nós vimos, não é apenas mostrar o poder de Deus, mas é uma intenção muito mais profunda do que isso. Nós vimos que as pragas ela tem ali também um sentido muito didático, não só para Faraó, mas também para o próprio povo de Deus. Porque cada uma daquelas pragas, meus irmãos, ela é um confronto direto com o Deus do Egito. Os irmãos se lembram disso na semana passada? Nós estudamos? Por exemplo, a primeira praga é a praga da água que se transforma em sangue, não é? Então, ali é um ataque ao rio Nilo. E há um deus egípcio que é justamente o deus das águas do Nilo. Então, quando se transforma a água em sangue, é claramente essa ideia de que Deus é maior do que o Nilo. A rã e a praga de piolhos, né? As trevas, as chuvas de pedra, né? Nós vimos que cada uma dessas pragas tem por trás uma divindade correspondente. E isso é importante e didático não apenas para o povo do Egito, para Faraó e os egípcios, mas também é importante e didático para o povo de Deus. Porque nós vimos na semana passada que o objetivo do Senhor, ao nos alcançar, e nós aqui entendemos que nós estamos ali também, né? Quando a gente fala da escravidão do Egito, quando a gente fala da libertação do povo do Egito, como a gente fala da caminhada do povo ali na peregrinação, 40 anos no deserto, até chegar na Terra Prometida, nós não estamos falando apenas de um momento histórico antigo, mas nós estamos falando também da nossa caminhada. Não é assim? Nós somos esse povo. Nós também fomos libertos, nós também passamos pelo Mar Vermelho, o batismo, não é assim? Nós também agora estamos no deserto, caminhando para a Terra Prometida. Não é? Quem guiava o povo no Êxodo era Moisés, e quem nos guia agora é o verdadeiro Moisés, que é Jesus Cristo. Então, essa é uma caminhada de todos nós. E nós vimos que o grande objetivo de Deus a redimir e libertar o seu povo não era apenas trazer um sinal para os egípcios, mas um sinal para os hebreus. Porque uma coisa é tirar os hebreus do Egito, né? E essa parte importante de libertação, ela durou talvez no máximo 2 meses. Todo esse drama aqui das pragas talvez tenha durado 2 meses, né? Então, tirar o povo do Egito, passar o povo pelo Mar Vermelho, foi relativamente simples. Relativamente simples. Mas o grande desafio
Portanto, não era tirar o povo do Egito, mas é tirar o Egito do povo. Porque a mente do povo do Egito se tornou egípcia também. Imagina, 400 anos ali como escravos no Egito. O povo se aculturou, né? A mente do povo se egipcizou. Né? Inventei essa palavra domingo passado. Gostei, né? Agora já está no meu vocabulário. A mente do povo se tornou uma mente egípcia. Né? Os deuses do Egito começaram a fazer parte do imaginário do povo dos hebreus também. Então, esses 40 anos no deserto, que era uma viagem que duraria, eu estou falando aqui de 400 quilômetros, né? Do Mar Vermelho até Canaã, daqui no Rio de Janeiro são 450, não é isso? Então, uma viagem que duraria a pé, pensando homens, mulheres e crianças, duraria 2, 3 semanas no máximo, durou 40 anos, não é assim? O povo deu muita volta. Por quê? Porque nesse processo do deserto, Deus estava tirando o Egito de dentro do povo. E é assim conosco também. Deus está tirando o Egito de dentro de nós. Não é? Nós fomos libertos das garras de Faraó, libertos do pecado. Não é? E isso acontece assim, não é? Se você crê em Cristo e seus olhos são iluminados e tudo mais. Agora, por que a gente fica 20, 30, 40, 50 anos como cristão, né? Como crente? É porque aí entra um processo que é gerado pelo próprio Espírito, que é de santificação, que é tirar o Egito de dentro de nós, tirar o mundo de dentro de nós. Esse desmame do mundo é um processo lento e custoso, muitas vezes. Então, nós vimos que o objetivo das pragas é justamente confrontar a idolatria que estava presente no coração, inclusive dos hebreus. Irmãos, e o que eu queria nessa manhã? Eu queria tentar, nesse tempo, tentar pelo menos iniciar uma conversa nos seguintes termos, né? Por que a idolatria é algo tão abominável ao Senhor? Por que nós não podemos ter outros deuses diante de nós? Esse é um ponto interessante, não é? E entendendo que quando Moisés escreveu Gênesis, Moisés também é o autor de Gênesis, assim como de Êxodo, né? Se a gente tomar pelo menos o que a maioria dos conservadores e estudiosos vão defender, Moisés certamente ele escreveu Gênesis estando no deserto com o povo. Existia uma tradição oral, que já foi passada, né? Antigamente, as tradições... O Renato deve estar estudando isso, né? A tradição oral, a Bíblia, primeiro ela foi construída oralmente, e depois essa tradição oral ela foi costurada e foi colocada em texto. Né? Então, o que Moisés fez foi alinhavar toda a tradição oral que já existia, que foi herdada durante aí, séculos, né, de história da salvação de Deus. Então, no deserto, possivelmente, foi esse período que Moisés escreveu Gênesis. E quando ele escreveu Gênesis, a gente está aqui com o capítulo 1, a intenção de Moisés era uma defesa da fé. A gente chama de apologética. Apologética. Mais uma palavra aí, né? Nós falamos ortodoxia, ortopraxia, ortopatia, né? Mais uma palavra para assombrar suas noites. Apologética, tá certo? Apologética é a defesa da fé. Então, a intenção de Moisés escrever Gênesis não era uma intenção científica. Porque às vezes a gente tem a mente do homem científico do século XXI, século XX, século XIX, né? Essa ideia científica. A gente olha para o texto de Gênesis, capítulo 1, eu vejo muitos debates assim na televisão. É até engraçado, né? E são pessoas boas, você pode ouvi-los, e são pessoas que se preocupam com o texto bíblico, e eles ficam querendo discutir à luz da mente científica Gênesis capítulo 1. Aí eles vão discutir se a criação é uma terra jovem, a criação é da terra antiga, não é assim? Se o homem tem 6.000 anos, se a terra foi criada em 6.000 anos, se os 6 dias são literais, se os 6 dias são aions, que são eras, né? Então, aí os que são partidários da teologia evolutiva, né? Criacionismo evolutivo, vão dizer que Deus estava na evolução, criando as coisas de uma forma muito lenta e gradual. Outros vão dizer que foi
aparecimento abrupto, né, e tal, tem as discussões. E todo mundo tem a base, todo mundo tem a carbono 14. Eu já estudei isso tudo, né? Eu também já fui muito assim, né? E eu acho que é importante, você pode ouvir, não tem dificuldade nenhuma, você pode ter uma posição, ok. Mas a gente não pode colocar essa mentalidade na intenção de Moisés, que Moisés nem sabia o que era isso, gente. Ele nem se preocupava com isso. Moisés não se preocupava com química, física, biologia. Por exemplo, ele não preocupava quando Deus dizia assim, haja luz, né? E houve luz, e viu Deus que a luz era boa e tal, houve tarde de manhã. Mas depois, a luz, o sol, só vai ser criado mais tarde. Aí o pessoal pergunta, como assim? Primeiro criou a luz e depois criou o sol, né? Como é que existia luz sem sol? Aí fica aquelas questões. Mas, mais uma vez, essa não era a intenção de Moisés. Ele não queria. Também outra coisa que eu aprendi com o Luiz Saião, eu sei que o Célio ouve o Luiz Saião, a Nara até, eu aprendi uma coisa com o Luiz Saião, que é um biblista fantástico, ele domina o hebraico. No Brasil não tem ninguém que conhece o hebraico, pelo menos protestante, como o Luiz Saião. Ele vai dizer que a gente fica preocupado em ler o Gênesis, assim, com essa ideia cronológica, como se Moisés quisesse dizer ipsiliteris cronologicamente como as coisas aconteceram. Não é isso. Moisés não tem isso em mente. A intenção de Moisés, eu repito, ela é apologética, é de defesa da fé. Ele quer defender a fé. E, sobretudo, diante dos ídolos que estavam no coração do povo hebreu. Tá certo? Então, ele quer desmistificar. Existe uma palavra, essa quinta palavra que vai tirar a noite de São dos Irmãos. É desmitologização do mundo antigo. Hoje eu estou assim. Hoje eu estou impressionante, hein, rapaz? Vou pedir até um mês de salário depois dessa. Desmitologização. Tá vindo uns negócios na cabeça, né? Mas é justamente isso, porque é você tirar os mitos. A intenção de Moisés é tirar os mitos daquele povo. Aquele povo era cheio de mitologia. Porque ali no Oriente Próximo, onde estava ali o Egito, e ali existia, né, as culturas sumérias, as culturas babilônicas, as culturas cananeias, né? Aquele povo ali daquela região antiga mesmo, onde é o Iraque hoje e tal, aquela região. Então, existia ali várias maneiras de entender a criação e a origem do mundo. Não era só o povo de Deus que tinha essas perspectivas, mas outros povos também. Né? E aqui um parênteses, né? Você precisa ir ao acampamento, porque no acampamento, eu vou fazer só uma pincelada, mas no acampamento nós vamos aprofundar em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que vai ser a verdade importa 2. Né? A gente vai trazer muita questão teológica, bíblica teológica, então esteja conosco, porque a gente vai pensar acerca do Criador e da criatura que somos nós, à luz de Gênesis, e vamos defender várias coisas, várias questões, várias perguntas que estão sendo levantadas no nosso mundo, né? No nosso tempo hoje. Muito bem, mas assim, de uma forma muito resumida, quando Moisés escreve Gênesis, então ele quer acabar com os mitos daquela época. Ele quer atacar aqueles mitos que estavam presentes no imaginário e na religiosidade do povo hebreu. Por exemplo, ele vai dizer, né, lembrando lá das pragas do Egito, só para os irmãos entenderem o que está dizendo. Ele vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Acompanhe comigo. Disse Deus, haja luz, houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Aqui nós temos claramente Deus criando as águas, né? Ele criou os céus e a terra, e depois fala das águas. Deus é o criador das águas. Olha o que Moisés está construindo na mente dos hebreus. Espera aí, a água não é uma divindade. O mar não é uma divindade. Os rios, o Nilo, não é uma divindade. É uma criatura. É uma criatura. Quem criou foi Deus. Ele vai dizer, Deus fez o firmamento, a separação entre as águas. Deus põe ordem no caos. Deus põe ordem nas águas. Deus é que comanda sobre as águas. Não é isso que aconteceu na praga do Nilo?
Não foi Deus que transformou a água em sangue ali do Nilo? Ou seja, Deus é superior às águas. Não é Jesus que fez calar uma tempestade, um mar? Né? Deus domina sobre terra e mar, não é isso? Uma música que a gente canta? Então, quem domina sobre as águas? Quem domina sobre o mar? Nós vamos ver isso quando, na abertura do Mar Vermelho, isso fica mais claro. É o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Ele é o Senhor das águas. Então, o Nilo é uma criatura de Deus. Aí ele vai dizer, e assim aconteceu, Deus chamou o firmamento de céus, e houve tarde de manhã, segundo dia. Disse Deus, ajunte-se as águas. Olha Deus ordenando. Deus botando ordem no caos. Debaixo dos céus, e num só lugar, e apareça a porção seca. Lembra da porção seca que nós falamos, que vestia também um deus egípcio, que era o deus da terra, de onde vinham ali os piolhos e tudo mais? Eles acreditavam que a terra era divina. Deus está falando que a porção seca, céus e terra, foram criados por ele. Então, é criatura de Deus. Deus chamou porção seca terra, e o juntamento de água chamou mares. E Deus viu que tudo isso era bom, e Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Olha o Deus da fecundidade. Né? Os egípcios acreditavam que existia um Deus da fecundidade. Mas quem é o Deus da fecundidade? É o próprio Senhor. É Deus que criou a fecundidade. E isso aconteceu. Verso 12. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Verso 14. E disse Deus, que haja luzeiros. Olha só, a luz aconteceu no primeiro versículo, que haja luzeiros, né? Moisés, a intenção dele é outra. No firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, que sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. A principal divindade dos egípcios era qual? O deus Sol, Ra, não é isso? Faraó se intitulava filho de Ra. Olha só olha só que coisa interessante. O que Moisés está dizendo aqui? Ra não é divindade, não. O Sol não é Deus, não. A Lua não é divina, não. A Lua é uma criatura. Quem criou o Sol, quem criou a Lua, foi Deus. É Deus que ordena que o Sol nasça. É Deus que ordena que a Lua apareça. E assim, como Deus ordenou, assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior, que é o Sol, governar o dia, e o menor para governar a noite. Verso 20. Disse Deus, que as águas sejam povoadas e enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Não é isso que os egípcios acreditavam? Naqueles animais ali da criação que voavam, né? Que eram divinos? O que o texto está dizendo? Moisés está dizendo? Quem criou as criaturas que voam, que povoam os mares? Deus. Deus, são criaturas. Então existe um Deus que está para além da criação. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. E Deus, verso 22, e Deus os abençoou e disse, sejam fecundos. Olha a bênção da fecundidade. Não é nenhuma divindade que faz com que a animalia seja fecunda, mas é Deus. Sejam fecundos, multipliquem-se, enchem as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Verso 24, disse Deus, que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. Os egípcios não acreditavam e adoravam os animais? Tinha o deus vaca, o deus touro. Lembram-se disso, meus irmãos? Né? Eles achavam que aquilo era divindade? O que o texto está dizendo aqui, Moisés está dizendo? Não, esses animais são criaturas de Deus. Deus domina sobre os animais, ele é o Senhor dos animais. E aí os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra. Mais uma vez, a deusa Piton, né, a serpente, era também uma divindade egípcia. O que o Moisés está dizendo é que Deus criou a serpente. Deus é o Senhor da serpente. Não existe nenhuma serpente maior do que Deus. Deus é o Senhor, inclusive,
da serpente, dentro dessa imagem que a gente está traçando da antiga serpente, que é Satanás, também de Faraó, como o filho da serpente, a gente está fazendo essa ideia também, né? E o verso 26, e disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem. Irmãos, só para os irmãos entenderem, a gente vai passar um pouquinho hoje, uns 10 minutinhos do tempo, mas só para os irmãos entenderem, essa construção aqui do capítulo 1, isso é muito interessante, quando os hebreus leram isso, eles entenderam perfeitamente que o que Moisés estava fazendo aqui era algo muito gráfico, muito didático. Eles conseguiam visualizar que era toda uma estrutura de ornamentação de um templo pagão. Porque era assim que os templos pagãos no Egito eram ornados. Não só do Egito, mas ali do Oriente Próximo, todas aquelas. Era justamente isso. Existiam os cultos pagãos, então existiam os templos que eram erigidos a uma certa divindade. Vamos pensar aqui na divindade Ra, que é a divindade suprema, não é? Então, como é que acontecia? O sumo sacerdote, os sacerdotes daquelas divindades, o que eles faziam? Antes da adoração, eles ornavam o templo. Então, eles colocavam enfeites no templo, símbolos. Então, se era o deus Ra, então ele colocava coisas luminosas, eles colocavam plantas, eles colocavam tudo aquilo que queria ornar o templo onde aquela divindade ia ser adorada. Tá certo? E isso era o que acontecia. Então Moisés está fazendo justamente o mesmo. É como se Moisés dissesse para o povo, olha, eu vou dizer para vocês agora sobre o templo de Deus. Sobre como Deus deseja ser adorado. Porque ele, primeiro, ele está para além da criatura. Ele é o Criador. Né? Então, no templo de Deus, a gente pode usar aqui uma expressão de João Calvino, nesse grande teatro da glória de Deus, que é a sua criação, todas essas coisas que são criadas, elas fazem parte da ornamentação desse grande templo de Deus. Então é como se Moisés dissesse assim, Deus deseja ser adorado. Então agora vamos ornar o seu templo, vamos colocar o sol nesse templo. O sol vai ornar o templo de Deus. Vamos colocar os céus, vamos colocar o firmamento para ornar esse templo de Deus. Vamos colocar os animais ali, boi, vaca, cavalo, né? Toda a criação para embelezar o templo de Deus. Irmãos, o que Moisés está dizendo é o seguinte, tudo aquilo que nós estamos vendo, essa ordem criada, ela é boa. Ela é uma grande alegria, uma grande dádiva para nós. Ela é bênção de Deus. E ela, no lugar certo, elas são lindas. Elas são perfeitas, elas são admiráveis. Não é isso que o Salmo diz? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor. Não é isso que o João vai dizer no Apocalipse também, na adoração lá do povo de Deus? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor. O Salmo 19 vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Ou seja, o que Moisés está dizendo é o seguinte, que na mente dos egípcios, cada uma dessas criaturas são divinas, mas na perspectiva do povo hebreu, cada um desses elementos são criaturas que ornam o grande altar do Senhor, o grande templo do Senhor. Então, tudo isso é belo demais, mas a gente não pode confundir a beleza da criacional, tudo isso que nós vemos, com o Criador. Um é o Criador, outro é a criatura. É por isso que a idolatria ela é algo detestável, porque nós estamos, em vez de adorar a glória do Criador, que é bendito e eterno, né? A gente adora a criatura. Ou seja, a gente rouba a glória daquele que lhe é devida.
e coloca a nossa confiança em uma criatura, porque nenhuma dessas criaturas refletem dessa ordem criada, são capazes de refletir a glória de Deus, a imagem de Deus, exceto uma. Olha o verso 26. Verso 26. Pensando, Deus está construindo esse altar, tá certo? Moisés está construindo esse altar para que a gente adore ao Senhor. O que acontecia no mundo antigo? Acontecia a ornamentação, e no centro dessa ornamentação, no centro desse altar, eles colocavam a imagem que deveria ser adorada. E aí colocavam no centro, por exemplo, do deus Ra, do templo do deus Ra, colocava a imagem de Ra. Mas agora, desse grande palco da glória de Deus, nesse altar que está sendo construído, que Moisés está demonstrando que foi construído por meio da criação, aparece uma imagem. Olha que imagem é essa. Verso 26. E disse Deus, o quê? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Olha que coisa fantástica. Não sei se os irmãos estão... Eu estou conseguindo ser claro para os irmãos, mas o que Moisés está dizendo é o seguinte: Deus construiu o palco da sua glória. Todas as coisas refletem a glória de Deus, mas tem uma que é a sua imagem. Uma única, que é a sua imagem e semelhança. Quem? Os seres humanos. Os seres humanos. Deus fez refletir em nós a imagem de Deus. Então nós estamos no centro da criação de Deus, gente. Existe, portanto, uma diferença qualitativamente infinita entre os seres humanos e Deus. Deus está para além dos seres humanos. Deus não pode perder a sua glória, o seu lugar diante dos seres humanos. Deus está para além. Mas também existe uma diferença qualitativamente infinita entre nós e o restante da criação. Nós somos o retrato da imagem de Deus. A imagem de Deus foi colocada em nós. Nós estamos no centro da criação, da boa criação de Deus. E, mais uma vez, é por isso que a idolatria, meus irmãos, não apenas diminui quem Deus é. Quando nós nos tornamos idólatras, nós não apenas roubamos a glória de Deus, mas quando nós também somos idólatras, nós nos desumanizamos. Porque quando a gente coloca alguma ordem criada acima de nós estamos roubando a imagem de Deus que se fez refletir em nós. Por exemplo, quando nós nos tornamos idólatras do dinheiro, um ídolo moderno, muito comum para os egípcios, o deus da fecundidade e prosperidade. Quando nós absolutizamos o dinheiro, colocamos as riquezas, colocamos o trabalho, o poder, seja o que for, acima de nós, o que nós fazemos? Nós nos escravizamos, né? O dinheiro se torna absoluto na nossa vida. Nós matamos o outro por causa do dinheiro, nós sacrificamos a família por causa do dinheiro, nós sacrificamos o nosso casamento por causa do dinheiro, nós sacrificamos a nossa saúde no altar do dinheiro, não é assim? Mas na ordem criacional, aqui estão as riquezas e aqui estamos nós. Nós não podemos ser dirigidos pelas riquezas. As riquezas são servas dos filhos de Deus. Não é isso que o texto diz, que os seres humanos têm um domínio sobre as aves do céu, sobre as animalias, que os filhos dos homens têm um domínio sobre a terra. Nenhuma ordem criada pode dominar o nosso coração, gente. Nada pode ocupar, das bênçãos de Deus, pode ocupar o lugar no nosso coração que é dedicado somente ao Senhor. O único que está acima de nós, que, portanto, é adorável
e bendito eternamente é o Senhor. Nós devemos adorá-lo. Porque quando nós adoramos ao Senhor, nós nos identificamos e honramos a sua imagem que está em nós. E essa glória de Deus, portanto, nos torna de verdade, verdadeiramente humanos. Então, Deus fez habitar em nós, gente, a sua imagem. Então, não se diminua por nenhum ídolo. Não permita que nenhum prazer, nada da ordem criada domine o seu coração, nem que seja um cafezinho. Nem que seja dormir demais. Nem que seja comer demais. Nem que seja beber demais. Nem que seja trabalhar demais. Nem que seja vestir bem demais. Nada, 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 nada. Casamento, sexo, nada, 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 nada é capaz de ocupar o lugar no nosso coração. Deus nos deu um coração muito dilatado. E o único capaz de preencher esse coração é o Criador. É o Criador. Portanto, a glória de Deus se manifesta em nós. É vista através de nós. Nós falamos na semana passada que o Deus dos hebreus é um Deus invisível. Os irmãos se lembram disso? Deus é um Deus invisível. Nós adoramos a um Deus que é invisível. Lembram? Então nós adoramos esse Deus que a gente não pode ver e não pode tocar, exceto em Jesus Cristo. Jesus se tornou visível, não foi? Jesus não se tornou visível? Jesus é a imagem do Deus invisível que nós agora podemos, o João vai dizer, nós tocamos o verbo da vida, né? Nós tocamos, Jesus se fez carne e nós podemos tocá-lo, não é assim? Nós podemos adorá-lo. Essa foi a experiência dos irmãos ali do primeiro século. E agora, gente, quem é que reflete a imagem e semelhança de Deus para esse mundo? Nesse grande altar da glória de Deus. Jesus fisicamente não está aqui entre nós, não é assim? Sim ou não? Ou talvez esteja. Nós não somos o corpo? Não é? Nós não somos o corpo? Somos ou não somos o corpo de Jesus? Olha aí você. Nós somos a imagem agora de Deus nesse mundo. Desse grande altar, a igreja agora tem essa tarefa de fazer brilhar a glória de Deus e tornar Deus visível no centro da sua criação. Nós, portanto, somos a imagem de Deus para esse mundo, gente. Para que esse mundo não olhe para nós, não nos adore, porque nós somos imagem e semelhança, lá, forma e sombra, lá no hebraico, não é assim? É forma e sombra. Nós apenas apontamos para a verdadeira pessoa, nós apontamos para a verdadeira e última realidade, que é Deus. Portanto, a igreja, a tarefa da igreja é demonstrar da forma mais densa e visível possível a glória de Deus. Que a glória de Deus se veja em nós, gente. É por isso que a igreja não pode ser idólatra, porque ela está traindo a sua vocação. Quando nós adoramos algo que não é o Senhor, como igreja, como comunidade, ou quando nós tiramos o foco do Criador e colocamos foco nas criaturas e somos aliciados pelo poder e pelas glórias desse mundo, nós traímos a nossa vocação. Nós deixamos de refletir a imagem daquele que nos criou e nos fez. Nós traímos quem nós somos, perdemos o nosso propósito. Jesus vai dizer, sal da terra, luz do mundo, vocês são. Mas se vocês perderem isso, se perder a salinidade, se perder a capacidade de iluminar, Jesus vai dizer, vocês não vão prestar para mais nada. Né? Então que Deus nos dê essa libertação, que tire esse Egito de dentro de nós. E nos faça entender que o motivo de estarmos aqui hoje, como comunidade, é refletir a glória de Deus.
É refletir a glória de Deus. O casamento não é a coisa última na nossa vida, é a penúltima. É a penúltima. Existem as coisas últimas e penúltimas. Casamento é penúltimo. Filho é coisa penúltima. Nossa saúde é coisa penúltima. Seja o que for da nossa experiência, é coisa penúltima. Todas essas coisas precisam apontar para a coisa última, que é Jesus Cristo. Então viva e reflita a glória de Deus. Esse é o nosso desafio. Esse é um dos propósitos das pragas aqui do Egito. É nos fazer ver que os ídolos nada são e nos fazer olhar para aquele que está sobre todas as coisas, que é o Criador. E com isso em tela, em mente, a gente viva para a glória dele. Amém, meus irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Obrigado, Senhor, por essa manhã de ensino. Que a tua graça continue nos iluminando a nossa mente e nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. E nós te pedimos que o Senhor possa, no decorrer desse estudo de Êxodo, nos ensinar, Senhor. Nos amadurecer, Senhor. E que assim como o povo hebreu, que o Senhor possa tirar o Egito de dentro de nós. E que possamos, ó Deus, como filhos do Senhor, refletir a sua glória, a sua imagem, a sua semelhança. Faça isso, faz-nos um. Faça isso para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.